Esse corte que você vai ver faz parte do Complexidades, podcast do ITCO. Se você gostou, compartilha e se inscreva. Vamos só retroceder um pouquinho e falar, bom, então depois de tudo que a gente falou, a gente concluiu que sinistro de trânsito pode ser sim uma pessoa tropeçar na calçada e vir a ter uma lesão, alguma coisa. É sim. Um acidente de trânsito. E isso é passível da gente buscar os direitos. Certo. E aí, já ligando com o que você me perguntou, né? E se eu quiser colocar um piso liso lá na minha calçada, do jeito que eu preferir? A calçada é minha, o que é passível de graves acidentes, porque ela se torna escorregadia. Eu posso fazer isso? Já que esse espaço que é público, sou eu, o privado, que edifico, eu posso fazer isso? Não, tem lei, né? Bom, então aí eu quero fazer vários adendos, que essa é a parte que eu acho que eu mais gosto. Primeiro, espaço público edificado pelo privado não funciona. Não funciona. Espaço público tem que ser edificado pelo poder público. Ah, mas de onde a prefeitura, a municipalidade vai tirar os recursos para fazer a calçada? Olha, eu não sei. Deve ser do mesmo lugar que ela tira para poder fazer o asfalto. Uhum. Porque se a municipalidade é a responsável pelo espaço público, a calçada é um espaço público. Eu vi até um comentário, não sei se pelas vias de fato isso vai chegar a acontecer, que o prefeito de Goiânia tinha comentado alguma coisa em se tornar o grande responsável pelas calçadas de Goiânia. Eu bati palmas, né? E já no outro dia, vendo as reportagens, eu vi o pessoal falar, mas de onde vai tirar o recurso e tal? Quer dizer, quando eu falo de uma melhoria para o pedestre, eu fico preocupado de onde vem o poder público, onde vem o recurso do poder público. Mas quando eu falo de uma melhoria para o automóvel, ninguém está questionando. O asfalto, quanto é que se gastou de asfalto? Não é verdade? Então, eu acho que da mesma forma que foi possível equacionar fazer o asfalto, vai ser possível equacionar fazer calçadas. Né? Até porque se a gente está falando de sistema viário e vias terrestres, corresponde a tudo isso tem que ser bem feito. Eu tenho uma opinião, sabe, Fernanda, que eu vou colocar aqui para ver o que você acha. Eu vi, tem uma lei até de um vereador aqui de Goiânia, que criou uma lei, ele quer que em 20 anos, 20 anos, esteja todas as calçadas num determinado padrão. Ele quer 5% de cada calçada por ano seja requalificado, e ele até falou de onde sairiam esses recursos, né? Eu acho um negócio legal. É bom? É bom. Mas eu não acho justo, porque é o seguinte, tem população de baixa renda que realmente não tem condições, às vezes, de fazer uma boa calçada, da forma adequada. E, entretanto, nós temos outras pessoas que têm condições de fazer isso, e já fazem isso. Então, acho que a gente poderia ter, né, assim conforme o IPTU, região, né, cobrar uma taxa de melhoria e sim a prefeitura fazer essas reformas, né? Porque, imagina lá, a pessoa mora num bom prédio, numa boa casa, tem condições de fazer isso e assim, a gente sabe que os recursos públicos são escassos, né? E a gente está tirando, às vezes, um recurso da saúde, da educação e tal, para fazer uma obra para quem tem condições de fazer aquilo. Eu acho que isso tem que ser estudado melhor, né? Para que a gente consiga realmente atender aquelas demandas sociais, né? Das camadas que têm, né, são mais frágeis, em relação àquelas que têm condições de fazer a sua calçada da forma adequada, né? Com certeza. Eu acho que a gente já tem, na lei das calçadas, Goiânia tem uma lei das calçadas, né, que foi revista em 2019, ou seja, recentemente revista, e que ela estabelece que a iniciativa privada, ou seja, o dono do lote, ele possa fazer as suas calçadas de acordo com o padrão estabelecido ali. Então, ele estabelece os materiais específicos para fazer a calçada. A gente tem vários materiais, em torno de 3, 4 materiais especificados e similares. E a gente sabe muito bem, como você acabou de dizer, que tem gente que não vai ter condição. Mesmo com o material mais barato, da forma mais simples, ela não vai ter condição. Então, eu acho que
voltar ao poder público a responsabilidade de edificar a calçada é uma coisa justa, acho que deveria acontecer. E aquelas calçadas que já estão edificadas, que precisam ser melhoradas ou precisam ser padronizadas, eu acho que o poder público consegue definir quem pode fazer isso. A gente sabe que tem determinadas pessoas, determinados bairros que não têm condição de fazer. Mas eu penso o seguinte, Selomar, se o poder público refizesse as suas próprias calçadas, as calçadas das suas edificações, dentro do padrão adequado, além de estar mostrando um exemplo, ele estaria já melhorando um percentual significativo, porque nós temos muitos edifícios municipais, edifícios estaduais e federais, que podiam sim ter o mesmo padrão de calçadas. Sim. E aí nós já teríamos um percentual significativo na cidade como exemplo para os outros. Você já deu esse exemplo no outro podcast, e eu concordo plenamente e coloco junto uma ideia do arquiteto Paulo Renato Alves, ele também deu aqui num dos podcasts, que é o seguinte: se a gente pegasse os prédios públicos, você deu um outro exemplo, são as praças públicas e os parques, botasse para a responsabilidade do poder público, que é do poder público, e os empreendimentos com mais de 5 mil metros de área construída, certo? Tirando garagem e tal, 5 mil metros construídos. Se a gente cobrasse desses empreendimentos com mais de 5 mil metros, que eles também refizessem as suas calçadas, que 5 mil metros quadrados, no mínimo, vai pegar uma meia quadra, né? Se eles refizessem isso e tal, nós já melhoraríamos a seu 20%, talvez 30% da cidade, e mostraríamos o exemplo, né, de como é que é uma boa calçada. E eu te pergunto, como é que é uma boa calçada, Fernanda? Então, dentro da nossa lei, a gente estabelece que os materiais adequados, né, seriam aqueles cimento desempenado, placas cimentícias, vários elementos, vários materiais que seriam adequados. Mas não basta só o material, né? A gente teria que estabelecer que a calçada tivesse aquele padrão estabelecido na primeira cartilha lá em São Paulo, das 3 faixas, né? A faixa de serviço, ou seja, aquele trecho onde eu posso colocar sinalização viária, onde eu posso colocar lixeira, banco, poste. A faixa livre, que é onde o pedestre circula, e a faixa de acesso. De acesso ao empreendimento. Acesso ao empreendimento. Essas duas que ficam externas, né, tanto a faixa de serviço quanto a faixa de acesso, elas não precisam necessariamente ter uma pavimentação, só a faixa livre. E na faixa livre nós ainda deveríamos ter o piso tátil, que é para as pessoas com deficiência visual. E termos os rebaixos para as pessoas que usam a cadeira de rodas. A definição disso tudo está tudo na NBR 9050. No Código de Trânsito, também a gente tem todos esses desenhos estabelecendo o adequado para a calçada. Ou seja, a gente tem lei para tudo, definição para tudo, e aí eu vou colocar para você o ponto do maior furo que nós temos hoje: a falta de fiscalização. Porque se tudo isso fosse feito, seguido o que está na lei, e houvesse a fiscalização do poder público, talvez ele estivesse tendo muito menos dor de cabeça com tudo isso. Mas a fiscalização do poder público está sendo falha. Se você gostou, compartilha e se inscreva.